Quando os espíritos trigêmeos idênticos irão se ligar ao corpo em formação? Não pode ser na concepção, pois apenas um espermatozoide e um óvulo se fundiram. Pode causar essa confusão, sim, mas é na hora da concepção que eles se vinculam, porque se não for na concepção, quando seria? Mas só tem um ovo, só tem um óvulo, só tem um ovo fecundado, só tem um espermatozoide. É verdade. Só que as vinculações no momento da chamada concepção, elas são muito frágeis. Então, esses três espíritos, eles são como que atraídos nesse fulcro de energia, e as vinculações não são assim, olha, ele se conectou, então agora ele está totalmente enraizado. Não, ele vai se enraizando no tempo. Quando ocorre a chamada fecundação, não necessariamente aconteceu a concepção, que é a ligação espiritual. Então, na hora que acontece a fecundação, que é o encontro físico do espermatozoide com o óvulo, uma descarga de energia acontece, e nesse fulcro essas entidades se sentem vinculadas fracamente. Elas são atraídas pela energia da fecundação, mas elas não estão, vou usar uma expressão forte, parafusadas no ovo. O processo de enraizamento dos espíritos é no longo da gestação. Vai enraizando e vai apagando, vai enraizando e vai apagando. Tanto que o espírito pode, nos primeiros meses da gestação, desistir. Abandona, desiste e ele volta para o mundo espiritual. Então, essa é uma condição que acontece. À medida que a gestação avança, a chance dele desistir vai diminuindo, porque ele vai enraizando. Então, os trigêmeos foram atraídos juntos e vão se enraizando à medida que a célula ovo vai se dividindo. Ela vai passar por um primeiro estágio, que é o estágio de mórula, onde ela vai se dividir, vai ficar parece uma amora minúscula. Depois ela vai virar um trofoblasto, que é uma etapa posterior. Depois ela vira um embrião, depois vira feto. Então, é nesse período da mórula que eles começam a se ajustar e as células que ainda não estão sequer diferenciadas, ou seja, ninguém sabe, é uma célula, né? Então ela vai ser tudo, mas ela começa a se dividir, mas ela não está diferenciada assim, eu vou ser pulmão e vou ser rim. Elas são ainda plenipotentes. Elas podem ser qualquer coisa. De repente, essas células começam a apresentar características próprias e se apresentam com a possibilidade de se multiplicar como se fosse um corpo independente. Aí você vai perceber que havia uma outra individualidade conectada naquele material genético. Então, o mesmo ovo fecundado com um único espermatozoide vai produzir a formação dessas características que podem se diferenciar desde a fase de mórula, mas pode acontecer na fase de trofoblasto também, que você começa a ver as formações diferenciadas do tecido da embriogênese. Então, pode ser num comecinho, pode ser um pouco mais à frente que isso aconteça, mas a vinculação, repetindo, acontece na fecundação. Trigêmeos, quadrigêmeos, sei lá quantos forem, eles se vinculam na origem e à medida que as células se diferenciam, eles se assenhoram delas, aí se enraizam e dão as suas características pessoais, espirituais ao material genético.